Da nossa emissora, nosso programa EBD no rádio, tá bom? Você viu aí a campanha, tá certo? Vem para a escola dominical, é uma agência que a igreja disponibiliza para o ensino da palavra de Deus. E eu quero já apresentar para você o nosso primeiro conteúdo na nossa classe de pré-adolescente, que é uma classe da nossa EBD. Essa classe ela acompanha os alunos de 11 a 12 anos, tá bom? E o tema desse trimestre que nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes estão estudando é recebendo o batismo no Espírito Santo, né? E a lição que vamos já estudar no próximo domingo, na nossa classe de escola dominical, a lição de número 8, tá certo? A lição de número 8, que tem como tema o dom de interpretar as línguas, né? E a lição está baseada, o seu texto de leitura bíblica em classe, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 10, aí o 14, versículo 1 ao 33. Esse é o nosso texto áureo da nossa lição de classe dos pré-adolescentes. E essa lição, querido amigo, queridos irmãos, o dom de interpretar línguas, ela tem como objetivo conscientizar que os dons de línguas estranhas e variedade de línguas, tá certo? Fazer um conceito, uma distinção entre os dons de línguas estranhas e a variedade de línguas, tá certo? Compreender que como ocorre o dom de interpretação de línguas e apontar o que é preciso para definir as falsas manifestações espiritual, né? Além desse objetivo, é claro, o nosso aluno, ao término da aula, ele tem que aprender que nem todos os crentes batizados com o Espírito Santo recebem o dom de variedade de línguas. Saber também que o Espírito Santo é quem capacita o crente a falar em línguas de forma sobrenatural, tá certo? Compreender que para ser batizado no Espírito Santo é preciso ser salvo em Jesus. Saber que o dom de línguas edifica quem fala. Se houver quem interprete, se houver intérprete, edifica as demais pessoas, tá bom? E que também nós devemos, além de buscar, tá bom? Ser zeloso com os melhores dons para servir a igreja. Também devemos compreender que as línguas estranhas são línguas celestiais, não são aprendidas, elas ficam diretamente, né? Elas fluem diretamente do Espírito Santo. Então, este é a nossa lição de pré-adolescente, recebendo o batismo no Espírito Santo. Ainda na nossa classe de escola dominical, nós temos a lição de adolescente, né? Que essa lição de adolescente, nesse trimestre, está estudando as grandes cartas para nós. Pré-adolescente, que é de 11 a 12, não é? E os adolescentes de 13 a 14, que nesse trimestre vão estar estudando a grande carta para nós, tá certo? E nós temos aqui nesta classe a lição de número 8, estamos caminhando para a lição de número 8, portanto, 5 lições para concluirmos o trimestre. Como passa rápido, para mim foi ontem que iniciou o trimestre, já estamos caminhando para a lição de número 8. E nessa lição de número 8, nós estaremos estudando na classe dos nossos adolescentes, tá certo? O seguinte tema: vamos aprender com a segunda carta de Pedro, né? E a leitura bíblica em classe está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 11, capítulo 3, versículo 11 ao 15. E nessa lição, como sempre, querido professor e alunos, nossas lições elas são didaticamente distribuídas em 3 pontos. Primeiro ponto, vamos ver uma visão panorâmica da carta de Pedro, o autor da carta, para quem a carta foi escrita, afinal de contas, por que a carta foi escrita. E por fim, nós temos agora o segundo ponto, que fala os falsos mestres e a vinda de Cristo. Vai puxar também um lado aí escatológico, tá certo? Nessa lição de número 8 para o próximo domingo, que vamos aprender um pouco mais sobre a segunda carta de Pedro, tá certo? E aí, finalizando aqui no nosso terceiro ponto,
crescer é nossa vocação, tá bom? Esse é o tema, portanto, da nossa lição da classe de adolescente. E o objetivo dessa lição, claro, como já dissemos, é mostrar uma visão panorâmica da carta de Pedro, refletir sobre a promessa da volta de Cristo e destacar a importância do crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos de música, Leonardo, dentro do nosso programa EBD no rádio, e eu volto já já. E essa música que eu vou oferecer agora, quero oferecer a todos os professores, coordenadores da Área 9, que tem a Santos Dumont como sede, tá certo? Ali a congregação Monte Oreb, dirigente meu irmão Leomar, coordenador irmão Gleides, irmão Graça, tá certo? Pantanal, dirigente pastor Aurélio, coordenador meu querido irmão Cristiano, tá certo? Israel de Deus, dirigente Felipe, e o coordenador lá é o meu irmão Luan, tá bom? E aqui finalizando a área 9, temos ali a Federico Leda, Sal da Terra, dirigente lá meu amigo Erinaldo, e a coordenadora lá minha amiga Gislaine, tá certo? Um abraço a todos os professores e alunos da área 9. Escola da Vida Cristã, formando cidadãos para o céu. Muito bem, estamos de volta nessa manhã de terça-feira com o seu programa EBD no rádio, tá certo? Queremos abraçar e cumprimentar a você ligado com a gente no nosso aplicativo. Nosso muito obrigado por sua sintonia, bem como você que está na nossa emissora na 87,9 FM, também nosso muito obrigado, tá bom? Um abraço especial também a todos os nossos irmãos ligados com a gente nas nossas repetidoras, que estão aí repetindo o nosso programa, a grade de programação da nossa emissora, bem como o meu irmão Ribamar, aí em Água Doce do Maranhão, em Canabrava, município de Água Doce do Maranhão. Meu amigo Cristi Adriano, em Serra dos Montes, ligado com a gente nesta manhã também, tá certo? Meu querido irmão, pastor Gilberto, também ligado com a gente aí em Bom Princípio, também retransmitindo o nosso programa nesta manhã de terça-feira. Nosso muito obrigado aos senhores por sua colaboração conosco nessa oportunidade. Ainda retransmitindo o programa, quero abraçar aí na Dejalma Dutra, meu irmão Marcos, tá certo? E minha irmã Lindalva, que estão retransmitindo o nosso programa também aí no Matadouro, tá bom? Um abraço. E a você que colocou sua caixa de som, tá certo? Mas que não nos comunicou, mas que está aí abençoando o seu vizinho, tá certo? Retransmitindo o seu programa, tá bom? Meu querido irmão, minha querida irmã, esse é o seu programa EBD no rádio, que nesta manhã tem como objetivo principal fazer um convite especial, como você está ouvindo aí no nosso BG, o nosso grupo Quarteto Giliar, dizendo: venha para a EBD. Então, nós temos esse compromisso aqui de estar trazendo este convite especial para o meu irmão estar na Escola Bíblica Dominical. Vamos apresentar agora para você o nosso conteúdo da classe de juvenis, que é uma classe dos nossos adolescentes, né? A nossa escola dominical, ela pegou essa fase que é tão importante para nós seres humanos, e dividiu em 3 fases. A fase da adolescência, ela dividiu em 3 fases, né? A fase de pré-adolescente, que vai de 11 a 12 anos, né? E a fase de adolescente, que vai dos 13 aos 14 anos.
E agora a fase de juvenis, que vai dos 15 aos 17 anos. Tudo compreendendo aí a nossa fase da adolescência. E nessa classe de juvenis, que é dos 15 aos 17 anos, estamos estudando nesse trimestre o tema Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais, né? Conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. E este trimestre é um trimestre abençoado, né? Que é conhecer o fundamento da nossa fé, tá certo? E a lição de número 8, que é a próxima aula do próximo domingo, os nossos juvenis, né? Vai estar estudando a lição de número 8 com o seguinte tema: o propósito do sofrimento, né? Este é o tema da lição de juvenis. E eles vão estar estudando nessa classe, como sempre, a nossa lição ela está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre o sofrimento de Cristo. Cristo sofreu por nós, Cristo pagou a nossa culpa, tá certo? No segundo ponto, vamos estar trabalhando entendendo o sofrimento dos justos, tá certo? Vai dizer, vamos aprender que o sofrimento ele aprimora a nossa fé, tá certo? O pregador falou ontem no culto, né? Sobre essa questão, né? Da teologia da prosperidade, que nega totalmente o sofrimento do crente, que diz que como crente não pode passar por sofrimento, tá? E ainda nessa lição vai trabalhar a alegria no sofrimento. Irmão Ribamar, não é um paradoxo, como eu posso ter alegria no sofrimento? Pode ter alegria no sofrimento, que para o servo de Deus sabe muito bem, tá certo? Que a nossa alegria não está baseada no momento e nem na circunstância, né? Tá certo? Então, vai trabalhar além disso, vai fazer que o sofrimento inútil, tá certo? Não se envergonhe em sofrer por Cristo e o fim do sofrimento, tá? Tudo isso na nossa lição de juvenis no próximo domingo. Além de todos esses objetivos aqui, dessas questões que nossos alunos vão aprender, elas também vão aprender que o sofrimento de Cristo tem um propósito especial, que é livrar o homem, livrar a alma do homem do fogo eterno. Vamos entender por que o justo sofre. E por fim, vamos responder à inquietude pergunta: o sofrer faz bem? Tá certo? Essa pergunta vai ser respondida na lição dos juvenis, que é a lição dos 15 aos 17 anos, tá bom? E agora temos aqui a outra lição dos jovens, finalizando aí, já está entrando na fase adulta, que é dos 18 aos 24 anos. Essa lição vamos trabalhar na nossa escola dominical. O tema geral da lição é o sofrimento, sejam firmes, né? Ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais, tá certo? A lição de número 8, já vamos trabalhar, ela tem como tema o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas, tá certo? E o texto áureo dessa lição, para a leitura bíblica em classe, está em cadê aqui? Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1, tá certo? E nessa lição, além dos 3 pontos, tá certo? Vamos trabalhar como vamos compreender o padrão bíblico familiar. Vamos mostrar o padrão de comportamento no relacionamento do líder com as moças, tá certo? No relacionamento do líder, vamos explicar a respeito do padrão de relacionamento do líder com as viúvas, tá certo? Então vai uma lição voltada mais para a liderança, tá certo? Desse relacionamento de pessoas, tá bom? Então essa é a nossa lição de jovens, tá certo? Primeiro ponto, vamos trabalhar o padrão familiar. Segundo ponto, o relacionamento com as moças. Terceiro ponto, mandamentos às viúvas, tá bom? Esse é o tema da nossa lição dos nossos jovens. E quero mandar um alô especial nesta manhã de segunda-feira a todos meus irmãos aí que estão ligados com a gente nessa terça-feira, que estão ligados com a gente no ponto de pregação Boa Semente, né? Dirigente lá, o meu querido irmão Orlandinho, tá certo? Ele que é o nosso dirigente nesse ponto de pregação.
Quero mandar um abraço especial a todos nesta oportunidade, a todos os irmãos aí do ponto de pregação, Boa Semente, que fica aqui na área 1. Vamos de música, Léo, dentro do nosso programa, e voltamos já já com o conteúdo da nossa lição de adultos. De manhã na EBD. Muito bem, voltando com o nosso programa EBD no rádio, e eu tenho aqui mais ou menos, quantos minutos, Léo, aí? 10, 15 minutos? Não, 10 minutos. 10 minutos, aqui no meu é 8h11, né? Então eu tenho por esse tempo aqui para te apresentar, meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso próximo conteúdo, que é a classe dos jovens, aliás, dos adultos. Como eu sempre tenho dito no nosso programa EBD no rádio, o nosso propósito aqui não é fazer um comentário exaustivo da lição, não, até porque o tempo não nos permite, é pouco tempo. Eu tenho dito na igreja, nós estamos trabalhando, que essa lição era, na realidade, cada aula dela é tema para um seminário, né? É um tema muito importante e relevante, que só 1 hora lá na igreja, graças a Deus, a gente tem trabalhado, a gente tem dado 1h15, 1h10 minutos para os nossos professores tentarem ali fazer uma aula uma aula expositiva, né? E o nosso propósito aqui é focar, é chamar a sua atenção para que você frequente a escola dominical, para que você tenha interesse, desperte em você o interesse de estar na nossa EBD, né? Como, por exemplo, agora a nossa lição que vamos estudar no próximo domingo é uma lição que tem como tema transgênero. Que realidade é essa, né? Que faz parte das nossas lições bíblicas, que desse terceiro trimestre. Mostra aqui a capa, você que vai nos acompanhar no nosso canal. A capa da nossa lição é esta aqui, que tem como tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nosso comentarista é o nosso querido pastor Douglas Batista, tá certo? Ele que é o comentarista da nossa lição bíblica. E o nosso objetivo dessa lição, meu querido irmão, é explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero e as definições entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade, tá certo? Terceiro ponto e objetivo da nossa lição é reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero e elencar os efeitos da ideologia transgênica, tá certo? E o textual da nossa lição está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, não é? E a nossa verdade prática nos diz: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Então, este é o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. Meus queridos irmãos, sem sombra de dúvida, todos nós nascemos com os nossos, biblicamente, com o sexo biológico, né? E a Bíblia é clara, enfática, em Gênesis 2:24, em afirmar que o homem que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Portanto, nesse início de programa, nossa introdução, é interessante dizer que toda essa conjuntura que envolve o LGBTQIA+, tudo isso é nada mais do que uma ideologia. Cientificamente não tem nada comprovado acerca dessas transformações de sexo que vemos ao longo sobretudo agora no século XX, né, no século XIX, que vem à tona essa questão. Tudo isto não é, como posso dizer para você, não é fato científico. A ciência não prova que o homem nasce transgênero, não. A ciência, a biologia, ela também confirma a Bíblia. O que a biologia diz? A biologia é ciência. A biologia diz que o homem é homem, mulher, mulher. E acabou, né? Não tem terceiro sexo segundo a biologia. Tá?
Então, essa questão, ela nasce mais uma questão de ideologias, tá certo? Não é uma teoria de que a pessoa não nasce apenas com o seu sexo de origem, mas que como ela se sente, como ela se comporta, tá certo? É que nasce todos os seres humanos, se na ideologia desse entendimento, de que o homem nasce uma folha branca. E depois, quando ele criar homem e mulher, né, quando ele crescer, ele vai decidir o sexo que ele quer. Isso aí, querido irmão, não tem embasamento nem na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e muito menos na ciência, né? E muito menos na ciência. Então, nessa lição, nós vamos ver as características desse fenômeno e vamos ver também a visão bíblica do sexo, né? Do gênero e os efeitos da ideologia de transgênero. Nosso objetivo aqui, irmão, é afirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. No nosso primeiro ponto, nós vamos compreender o pensamento da transgeneridade, tá certo? Vamos trabalhar, o professor vai trabalhar na classe esse pensamento, que ele se desenvolve mais lá por volta da década de 1970, quando as feministas, não é? Porque para você entender, feminismo, ele é uma ramificação do marxismo, né? São tudo a mesma coisa. O que foi que viu? Foi que o marxismo descobriu que com a luta de classe, eles não iam conquistar muita coisa, com a guerra, com as armas, não iam longe. Esse movimento não ia longe, ele ia logo se confrontar com a sua derrota. Então começou a criar as suas ramificações. E o feminismo, ele não é nada mais do que isso, que é a revolução sexual. Agora, de vez de ser a revolução pelas armas, a revolução pelas guerras, vamos revolucionar através do sexo, tá bom? Então, o feminismo é uma ramificação do marxismo, né? Então, isso ele vem à tona feminista a partir da década de 70, e elas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo atômico, ou seja, as ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas. Aquilo que eu disse, é a cultura que vai definir o meu gênero, vai me dizer se eu sou homem ou se eu sou mulher. Tá certo? Nós vemos que isso totalmente, queridos irmãos, não. E aí, eu falando sobre esse assunto, eu não preciso nem de Bíblia. Só a própria ciência já cai por terra todas essas narrativas, né? Eles argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo que ela nasceu, de nascimento. Não, de maneira nenhuma. Eu sou o que eu quero ser, né? Aí me lembro agora de uma brincadeira, de um pastor parafraseando isso, que é uma frase do feminismo, meu corpo, minhas regras, e ele disse, pois se você é seu corpo, suas regras, então diga a um câncer que não entre em você, diga a uma úlcera que não entre em você, não é o seu corpo, não é você que manda nele, então está totalmente além de que o seu corpo e suas regras, né? Nós que somos cristãos, temos o entendimento que o nosso corpo é criado por Deus, formado por Deus, e que o nosso corpo pertence ao Espírito Santo, é morada do Espírito Santo, que a Bíblia vai dizer que nós somos tabernáculo de Deus e que o Espírito Santo passa agora a habitar em nós, né? Então elas alegam isso, que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. O que é o sexo biológico, meu irmão? É aquele sexo que quando a criança nasce, quando você nasce com órgãos genitais, né? Quando você nasce com a mulher com órgão feminino, isto é o seu sexo, meu irmão. Isso é o sexo biológico, acabou, certo? Tá certo? Nesses casos, as feministas, elas avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde apenas, olha que coisa interessante, coisa demoníaca, irmão, apenas a papéis sociais imposto pelo contexto cultural de uma sociedade. Isso não existe, tá certo? Isto é totalmente contrária ao que diz a natureza biológica do corpo humano e também contrário ao que diz as Sagradas Escrituras. E esse movimento, é importante dizer,
que ele tem ganhado muito destaque, sobretudo na cultura do Ocidente, né? Já no Oriente, essa cultura, como posso dizer, essa ideologia de gênero não tem, e alguns países, me parece, não me recordo agora o nome, que do Putin lá, a Rússia, né? A Rússia aprovou leis recentemente duras contra esta ideologia, né? E sobretudo também o Catar, é outro país também. Países do Oriente, geralmente não tem muitas essas coisas para lá. Isso sai mais no Ocidente, onde há democracia. É claro que aqui ninguém é contra, desde o princípio. A igreja reafirma a sua posição contra isso. A igreja não é contra ninguém, a igreja ama a todos, indistintamente, mas esse pensamento, esta ideologia, ela visa não somente minar a sociedade, desconstruir os valores judaico-cristãos, mas ela visa tão somente jogar uma sociedade em uma confusão. E hoje o homem está perdido no seu papel, na sua função. Hoje o homem e a mulher estão ambos jogados nesse balaio, me desculpa usar a expressão do meu interior, do nosso cotidiano, para que você entenda, nesse balaio de gato, todo mundo perdido, não sabe o seu papel, a sua função, o que eu sou homem, sou mulher, né? Eu vi aí um movimento, Leomar, está surgindo um movimento em que o homem pinta a unha, que o homem usa base, que o homem usa maquiagem, usa saia, usa salto alto, mas ele é homem. Entendeu? Mas também o homem está totalmente perdido, irmão. Está perdido com essa questão da ideologia de gênero. Porque segundo esse movimento, não existe apenas dois sexos, mas existe mais. Para você ter uma ideia, na visão desses teóricos, na visão dessas pessoas, desse movimento, tá certo? Existe para mais de 100 tipos de sexo. Para mais de 100. Veja só, meu irmão, que confusão não vai dar na cabeça, que sociedade vamos estar construindo com essa ideologia, não é? Tá certo? No estudo de gêneros, eles usam os termos cisgêneros e transgêneros. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, certo? Então eu sou um cisgênero, Leomar. Tá? Então essa lição que ele vai trabalhar sobre tudo isto, nós vamos estar definindo esses movimentos aqui, tá bom? É interessante que você vá à escola bíblica dominical, que apenas 30 minutos de programa não dá para nós trabalhar os conceitos de um por um, tá bom? Então fica aqui o meu convite para que você vá à escola bíblica dominical e aprenda mais sobre este assunto, sobre este conteúdo, tá bom, Leomar? Tá bom, meu querido Léo? E eu quero agora nesse momento desejar uma boa terça-feira para você e também parabenizar aí a nossa querida irmã que está nos ouvindo aqui nesta manhã. Recebemos aqui uma mensagem muito especial do seu muito digno esposo, o irmão Sebastião, vulgo S. Silva, né? Está dizendo aqui que a sua esposa, a irmã Helenice, está aniversariando hoje, tá certo? Ele mandou aqui um textozinho aqui, deixa eu olhar aqui, onde é que tá, Ribamar, cadê o texto que ele mandou aqui para o nosso programa? Vê se eu acho aqui, Sebastião, teu texto, para me ler na íntegra, aqui, dizendo, tá aqui, hoje é um dia muito especial, pois o grande amor da vida dele completa mais uma primavera. E é com muito amor no coração, eu quero parabenizar o meu amor da minha vida, a irmã Helenice. Meus parabéns, de muita felicidade, que Deus continue te abençoando sempre, né? Essa mulher guerreira, companheira, que Deus me deu. Meus parabéns, meu amor, te amo tanto. Felicidades mil. Léo, vai dar de tocar ainda uma canção para oferecer para a irmã Helenice, que aniversaria hoje, tá bem? Ainda também aniversariando hoje, tá? Aniversariante do dia de hoje é minha querida irmã Assunção. E a minha querida irmã Dinamara também faz um texto aqui para a irmã Assunção, dizendo o seguinte: mãe, gratidão é a palavra que nos define. Nesse dia especial, 80 anos de vida, mulher guerreira e valorosa na obra de Deus, sempre um exemplo a ser seguido. Temos muito orgulho da senhora. Assim desejamos saúde, com vida longa, paz, realizações, e que a senhora possa declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. A senhora é um presente de Deus, de todos nós.
amor imensurável. Irmã Dinamara, irmão Renilfer, o outro lá, irmão Braz, tá certo? São os filhos da irmã Assunção. Parabéns, irmã Assunção. Felicidade mil. E essa canção especial é pra você, aniversariantes do dia. Família pra IBD, vem com a família. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus tá te mostrando. Chega as boas novas, quem te viu não vai. Muito bem, essa música especial que nós acabamos de ouvir foi especialmente aniversariante do dia para a irmã Helenice, que está aniversariando hoje, também para a irmã Assunção, tá bom? Nosso muito obrigado a você que ficou na nossa companhia, você que ficou na nossa audiência. Tenha uma excelente terça-feira, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Vamos desejar a você aí tudo de bom e um novo encontro com você na segunda-feira com o seu programa Saudosa Lembrança, e na terça-feira aqui com o seu programa EBD no Rádio. Tchau, fique com Deus e até a próxima oportunidade no nome de Jesus.